Olá, tudo bem com você? Bora para mais um vídeo. Fez a lição de casa? A lição de casa era responder a pergunta: como Deus, que é justo e reto, ele pode perdoar pecadores injustos, sem ele se tornar injusto por conta disso? Essa pergunta é a pergunta central de toda a Bíblia. Como Deus pode salvar pecadores como nós? Isso está mais claramente dado no capítulo 17 de Provérbios, versículo 15, diz assim: O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Essa frase, ela tem que chocar a gente. Por quê? Porque se Deus é justo, ele não pode inocentar o culpado e nem culpar o inocente. Porque senão ele não seria Deus, ele não seria perfeito, ele estaria indo contra a sua própria natureza de justiça e bondade. Imagina só que a gente está num tribunal e é um juiz excelente, não tem histórico nenhum de suborno ou de mentira, e ele recebe ali diante do seu tribunal um réu, né, que está sendo acusado de crimes hediondos. Ele matou, estuprou, ele roubou, ele mentiu descaradamente, ele fez atrocidades. E está diante do tribunal ali as famílias das vítimas. Quando o juiz olha para aquele homem e vê toda a sentença que é dada sobre ele, ele só tem uma palavra a dizer: culpado. Mas diante do choro daquele homem, do lamento daquele homem, do pedido de clemência, ele, com senso de misericórdia, diz: não, eu vou inocentá-lo. Você pode ir. Como é que a família das vítimas vai se sentir diante desse veredito? Eles vão ficar transtornados. Eles vão dizer que aquele homem, aquele juiz é perverso, é maligno por soltar aquele culpado. Ele deveria ser punido, ele precisa ser condenado, senão aquele juiz estará sendo injusto. Percebe? Exatamente isso que acontece conosco. Nós estamos no tribunal de Deus. Deus é o justo juiz. Se ele for dar a sentença para nós, qual será a sentença? Culpados ou inocentes? Céu ou inferno? Portanto, essa pergunta é a pergunta mais importante da sua vida. Como é que eu posso ser inocentado diante de Deus? Como é que eu posso ir para o céu se eu não sou inocente? Paulo vai nos responder essa pergunta em Romanos capítulo 3. Romanos 3, de 21 a 31, é uma das passagens mais belas da Escritura, se eu posso ousar dizer isso. Porque nos fala sobre a resposta a essa pergunta. A pergunta mais importante: como eu posso ir para o céu? Eu, um miserável pecador. E ainda assim Deus não fazer vistas grossas ao meu pecado. Porque ele não pode simplesmente dizer: não, pode entrar, eu finjo que nada aconteceu. Ele seria injusto. Ah, mas eu estou arrependido. Tá, tudo bem, ele pode ver até o meu choro, a minha contrição, mas ainda assim os meus pecados têm que ser eternamente punidos. Como então ele pode ser justo? Nesse dilema, como que ele pode se sair dessa? Paulo vai responder com 3 lições. A primeira é que só há um caminho. Existe sim um caminho. Existe uma boa notícia. Tem um jeito de ir para o céu. Você não precisa ficar desesperado. Mas só existe um caminho. Não existem vários caminhos. Nem todas as religiões levam a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, é apenas um caminho. E esse caminho não é mediante a própria obediência à lei. Paulo diz, versículo 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A ideia aqui que Paulo quer passar é que sem ser por meio da obediência à lei, por meio da religiosidade, isso não vai levá-lo para o céu. A gente já falou isso nos vídeos passados. A ideia aqui que Paulo está dizendo, como ele diz no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, é que todos são condenados. O veredito tem de ser culpado diante de Deus. Nós somos culpados, condenados. Ninguém será tido por inocente, porque, esquece a minha vida no passado, agora eu vou tentar mudar. Eu vou tentar melhorar. Muita gente fala isso. Não, mas Deus vai me aceitar. Eu tenho tentado ser uma pessoa boa. Mas e aqueles pecados que você cometeu? Não aqueles que você apenas cometeu externamente, mas aquilo que você pensou, aquilo que você disse. Nós somos plenamente culpáveis diante de Deus. Não há como fugir disso. Portanto, só há um caminho, e não é mediante a obediência da lei. Que caminho é esse? Essa é a segunda lição. O caminho é Jesus Cristo.
Paulo diz, versículo 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Jesus Cristo é o único caminho, porque ele é o único inocente. Ele é o único de nós inocente. A palavra de Deus diz, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Duas palavras aqui saltam aos meus olhos. São palavras muito importantes na Escritura. A palavra redenção e a palavra propiciação. Na época de Paulo, haviam muitos escravos e era basicamente a força motriz que girava o Império Romano. Era a escravidão. Mas muitos desses escravos não é como a gente imagina da escravidão brasileira, né? Que escravos vindos da África, capturados de lá e principalmente escravizados pela sua cor de pele. Não, a ideia aqui da escravidão na época de Paulo é uma escravidão relacionada a pessoas que estavam em dívida. Quando você tinha uma dívida que você não conseguia pagar financeiramente, você era automaticamente escravizado àquela pessoa até que você pagasse a sua dívida. Qual é a nossa dívida diante de Deus? A nossa dívida é infinita. Mas Jesus pode nos trazer redenção. O que isso significa? Que Ele pode pagar essa dívida infinita e nos tirar da escravidão do pecado, da morte e do inferno. Qual é o tamanho, então, da fortuna que Jesus tem para pagar a nossa dívida? Infinita. A nossa dívida é relacionada às nossas falhas, aos nossos pecados. Portanto, somente uma pessoa infinitamente digna e perfeita, justa, inocente, pode pagar pecados de alguém infinitamente injusto e culpado. Isso é o que nós chamamos na teologia de obediência ativa de Jesus. Ele ativamente obedeceu ao Pai. Ele ativamente obedeceu a toda a lei de Deus sem falhar em um requisito sequer. Mas também a palavra propiciação é importante no texto. Porque ele não apenas obedeceu ativamente e ele é considerado inocente diante do Pai, mas ele também obedeceu passivamente, ou seja, ele recebeu uma ira que não era devida a ele. Ele recebeu um castigo que ele não precisava receber. Quando Paulo diz que Deus apresentou Jesus como propiciação, no versículo 25, ele está se referindo ao Antigo Testamento, em que Deus pedia ao sumo sacerdote que uma vez por ano entrasse no local separado por Deus, chamado local santíssimo, Santo dos Santos, para oferecer em sacrifício um animal inocente e espirrar, aspergir o sangue daquele animal inocente sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório. E Deus, vendo aquele sangue inocente sobre o propiciatório, faria propiciação sobre os pecados do povo, ou seja, ele se tornaria propício. A ira de Deus seria apaziguada, seria deixada de lado. A condenação, o castigo, então, seria satisfeito. É exatamente o que acontece no tribunal de Deus. Quando Jesus Cristo é oferecido no lugar do pecador para pagar os seus pecados e durante aquelas 3 horas pendurado no madeiro, ele receber o inferno, a ira de Deus sobre si, então aquele culpado pode ser inocentado. Ele pode sair de lá porque alguém já pagou. Portanto, Paulo diz que Deus ele não é injusto por perdoar pecadores, porque através de Jesus Cristo, da sua obediência ativa e passiva, Deus pode ser, como diz o versículo 26, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não é injusto. Ele não está fazendo vistas grossas por salvar aquele que crê em Jesus. Por quê? Porque eram necessárias 2 coisas. Primeira, que o pecador fosse perdoado. A segunda é que o castigo fosse, ou um pecador fosse punido, né? Que houvesse castigo. Jesus foi aquele que inocentou o culpado e aquele que foi castigado no lugar do culpado. Essa é a ideia da redenção e da propiciação que há em Jesus. Deus então é justo e justificador. Deus não erra. Deus não está fazendo errado por salvar aqueles que não merecem. Por quê? Porque alguém pagou o preço em seu lugar. Então como que Deus pode aceitar o Raul hoje diante dele? É porque quando o Raul coloca sua fé em Jesus, Deus não vê o Raul. Deus vê Jesus. E você hoje pode receber essa boa notícia. Você hoje, se você humildemente pedir para ser salvo, se arrependendo dos seus pecados e colocando a sua confiança em Jesus,
Hoje você pode ser declarado inocente no tribunal de Deus. Pode ser declarado justo. Por quê? Porque você estará vestido das roupas de Jesus, o perfeito e justo. Como então eu recebo essa boa notícia? Essa é a terceira e última lição deste vídeo. Pela fé. Paulo diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, é pela graça, não por méritos que eu tenha, e ele diz no versículo 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que é fé? Muita gente acha que fé é fazer um ritual de esperança, de expectativa, de ter uma mentalidade positiva, ter esperança de que algo vai acontecer. Não, a ideia de fé na Bíblia não é essa. Os reformadores do século XVI, eles diziam que a fé envolve três aspectos. O primeiro é a notitia, que em latim significa o conteúdo. O segundo é assensus, que em latim significa convicção. E o terceiro, fiducia, que em latim significa confiança. Ou seja, primeiro conteúdo. Eu preciso saber aquilo que eu creio. Não é crer em algo aleatório, crer que vai dar certo. É crer no quê? Crer em Jesus Cristo. É saber que Ele existiu, saber que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele pode pagar o preço dos meus pecados. O segundo aspecto é a convicção. Convicção de que aquilo realmente é verdade. Não apenas saber que algo acontecer, mas crer que aquilo é verdadeiro, que aquilo realmente aconteceu. Muitos historiadores sabem de fato sobre Jesus. E eles também creem que aquilo aconteceu, pois há evidências históricas. Mas crer que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele pode salvar, apenas aquele que tem a fé pode fazer isso. Mas não é apenas conteúdo e convicção, mas é também confiança. Os demônios sabem que Jesus veio. Eles também têm a convicção de que isso é verdade, mas eles não confiam em Jesus como Salvador dos seus pecados. Portanto, confiança é se apropriar dessa verdade como sendo algo pessoal, para mim. Eu confio que Jesus morreu por mim. Essa é a fé. É conteúdo, convicção e confiança. Se você não tem essa fé, você não pode receber esse presente gratuito de Deus. E essa é a boa notícia do Evangelho. Não há nada que eu faça. É o que Jesus fez por mim. Eu só recebo esse presente. Não é como o Papai Noel, que dá presente àqueles que lhe obedecem, que fazem, que são bonzinhos, né, durante o ano, e podem no fim do ano receber lá o PlayStation. Não, 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 não. Deus não é como o Papai Noel. Ele dá um presente, estende o presente àqueles que não merecem. Essa é a boa notícia do Evangelho. E como eu posso receber esse presente se eu não mereço? Justamente porque eu não mereço, eu me encaixo no pré-requisito para recebê-lo. Isso é graça. É um favor imerecido. Olha o que Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. É de graça. Essa é a boa notícia do Evangelho. E, portanto, Paulo conclui: onde fica então o orgulho? Versículo 27. Foi totalmente excluído. Não há motivo para me gabar diante de Deus que eu mereço o céu. No fim das contas, a gente vai chegar diante de Deus e não vai dizer, porque eu fiz minhas orações, porque eu amei a sua palavra, porque eu fui uma pessoa obediente. Talvez um muçulmano chegue diante de Deus e diga, olha, eu posso entrar no seu céu porque eu fiz 5 vezes oração por dia, virado para Meca, porque eu fiz os meus jejuns, porque eu li e decorei o Alcorão, porque eu vivi uma vida decente e honesta. Talvez um espírita vai chegar diante de Deus e falar, olha, eu posso passar pelo processo de reencarnação porque eu fui uma pessoa boa, porque eu fui uma pessoa caridosa, fiz caridade, amei as pessoas, fui honesta, fui bonzinho. Mas o cristão vai chegar diante de Deus e vai falar assim, olha, eu posso entrar no seu céu porque apesar de eu ser um miserável pecador e tive inúmeras razões para o Senhor me mandar para o seu inferno, pela fé que o Senhor me deu, eu criei naquele que foi inocente, perfeito, Jesus Cristo, e Ele pagou os meus pecados. E agora, unido a Ele, eu posso entrar, porque o Senhor não me vê mais os meus pecados, eles estão pagos. O Senhor vê o seu Filho Jesus, o seu Filho amado, e eu posso entrar no seu céu porque agora eu sou recebido como Filho amado também, porque eu estou com Jesus. Eu posso entrar porque eu estou de mãos dadas com aquele que merece estar aí. Portanto, eu posso entrar. Essa é a boa notícia, que Deus pode ser justo e justificador de todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então, se hoje você se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, sabendo, tendo a convicção e a confiança
de que Ele pode ser o seu Salvador? Hoje, se você morrer, você pode entrar no céu. Sim, essa é a notícia do Evangelho. De graça. Creia hoje. Eu tenho uma lição de casa para você. Leia Romanos capítulo 4 e responda a pergunta: o que é ser uma pessoa de fé? Como isso se revela de uma forma mais prática? Como que eu posso entender se eu tenho ou não fé? Paulo vai dar 2 exemplos de pessoas que tiveram fé no Antigo Testamento. Leia Romanos capítulo 4 e tenta identificar essas 2 pessoas. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem, se Deus permitir.